Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Excel e neste vídeo eu vou te explicar como utilizar a função índice dentro das planilhas. Para quem não sabe, a função índice é uma função matricial, ou seja, você trabalha com uma matriz e ao mesmo tempo com uma referência. Então eu vou fazer um exemplo prático, inicialmente um exemplo para que você entenda qual é o peso da função índice dentro desse cenário. E logo após eu vou fazer com vocês uma planilha funcional, onde a ideia é usar essa função para criar um mini dashboard automatizado. Então vamos para o vídeo e vamos conhecer essas sintaxes da função índice. Vamos lá? Então perceba o seguinte, a função índice ela me pede apenas 3 argumentos. Inicialmente, temos a matriz, temos o número da linha e temos o número da coluna. E aí eu vou criar um exemplo bem rápido aqui, bem prático, para que vocês entendam qual que é o peso de cada argumento. Então imagina comigo, eu tenho uma sintaxezinha aqui que eu coloquei, mas eu vou começar aqui mais ou menos no B6. Vou criar uma lista rápida aqui de alguns veículos, Poderia ser livros, poderia ser produtos, não importa. O importante é que você tenha dados que você considere matricial, tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Gol, vou colocar aqui um Fiat, vou colocar aqui um Volks, vou colocar aqui um Honda, vou colocar aqui um Palio, vou colocar aqui um Corolla. Então perceba que eu tenho uma pequena lista, onde essa lista ela tem 6 veículos, certo? Inclusive quando você seleciona esses dados, o Excel me mostra aqui embaixo a contagem dessa seleção que eu fiz. Perfeito? Então, vou pular uma coluninha aqui e vou mais ou menos no D6. D6 eu vou colocar o número 1, certo? Que vai representar dentro dos argumentos da função a nossa primeira linha. Pronto. Então imagina comigo o seguinte, vou centralizar aqui essa informação e vou fazer a respostazinha aqui no F6. Ok? Então, gente, perceba que de Gol até Corolla, temos aí 6 carros. Então, eu tenho uma matriz onde tem 6 linhas. Ele vai considerar esse número 1 sendo o primeiro da lista, que é o Gol. O número 2 vai ser o Fiat, o número 3 vai ser o Volks e assim sucessivamente. Eu vou fazer a fórmula aqui na prática para vocês entenderem a essência dos argumentos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um igual. Vou colocar aqui a função índice, lembrando que você pode começar a digitar essa função e pressionar a tecla Tab, e ele já abre o parênteses e te mostra toda a estrutura da fórmula. Uma dica legal também em relação a essas funções é que você pode mover essas legendas aqui para outro lado. Às vezes ela atrapalha um pouquinho aqui, então você pode jogar um pouco mais para longe. Bom, o primeiro argumento que ele está me pedindo aqui é a matriz. E a matriz nada mais é do que todos os carros que eu tenho digitado aqui. De B6 até B11 é a minha matriz. Ponto e vírgula. Bom, o ponto e vírgula diz que eu terminei um argumento e preciso inserir o outro argumento. Agora ele me pede o número de linha. Ou seja, a linha eu poderia digitar manualmente, o número 1, o número 2, o número 3. Porém, eu não vou fazer dessa forma, porque fica chato você ter que entrar na fórmula para trocar toda vez esse número. Então, eu vou usar a referência que eu já digitei aqui em D6. Ao mudar esse número, ele muda o nome do veículo. Ponto e vírgula, e aí o meu último argumento vai ser o número da coluna. Lembrando que quando um argumento está entre colchete, ele se torna opcional. Bom, nesse caso, perceba que a nossa matriz ela tem apenas uma coluna. Então, é justamente essa coluna que eu vou inserir dentro da fórmula. Eu vou colocar 1 como a única coluna que eu tenho. E agora eu vou fechar um parênteses. Ao pressionar Enter, você vai perceber que ele vai me retornar o carro Gol. Por quê? Porque o Gol é o primeiro da minha lista. Agora, olha que mágico.
Se você vier aqui e colocar 2, você vai perceber que ele vai entender como Fiat o segundo da lista. Se você vier aqui e colocar 3, ele vai entender como Volks e assim sucessivamente. Ao colocar o valor 6 aqui, ele vai entender o Corolla. Certo? Professor, e se eu colocar um valor, uma linha que não existe aí na minha matriz? Vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui o número 12. Perceba que eu não tenho, né, 12 linhas, eu tenho apenas 6. Então, ele vai me dar um erro de referência. Correto? Mas eu vou manter aqui o número 1, que representa o primeiro da lista, que é o Gol. Agora eu vou aumentar um pouquinho esse nível, tá, pessoal? Vamos imaginar que aqui ao lado eu preciso colocar o valor de referência desses veículos. Então, olha que interessante. Eu vou selecionar logo esse intervalo. Nessa primeira célula em branco aqui, eu vou usar uma função rápida aqui para gerar números aleatórios para mim, que vai ser igual aleatório entre. E aí eu vou colocar o valor mínimo e o valor máximo, ou seja, o inferior e o superior. Vamos dizer que tenha carros aqui que custa a partir de 50 mil reais, ponto e vírgula, e vai até 120 mil reais. E aí eu vou fechar um parênteses e vou pressionar um Ctrl Enter, para que ele possa preencher toda essa seleção que eu fiz. Agora eu vou colocar uma moeda e vou copiar esses dados, Ctrl C, e colar como valores. Botão direito na seleção, colar como valores. Então eu tirei a fórmula ali, porque senão ela fica mudando o tempo todo, e deixei como números estáticos, tá? Pronto. Agora sim, vamos trazer, baseado nessa mesma linha, os dados de valor referente a cada veículo. E aí eu vou colocar aqui também embaixo o número 1, que vai representar essa coluna, né, da matriz que eu tenho. Eu poderia digitar esse número lá na fórmula ou usar essa referência que eu estou criando aqui. Então, aqui ao lado do Gol, na célula G6, a ideia é trazer o valor desse veículo. Então, eu vou colocar, por exemplo, igual, vou puxar aqui a função índice. A minha matriz agora vai ser os valores, de C6 até C11. Perceba que as linhas continuam sendo as mesmas, né? Gol é 1, 80.958 também é 1. Fiat é 2, 78.000 é 2. E assim a matriz ela entende as linhas e as colunas. Então, ponto e vírgula, vou colocar aqui a mesma linha que já está me trazendo lá o veículo, né? Ponto e vírgula, e o número da coluna eu vou usar 1 porque é a única que eu tenho nessa seleção. Eu poderia também digitar o número 1, como eu já mencionei, mas eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente clicar nesse 1 aqui. Prontinho, agora eu vou fechar parênteses e vou dar um Enter e perceba que ele trouxe para mim automaticamente o valor daquele veículo. Vou colocar um estilo moeda e olha que legal. Quando você mudar essa linha aqui, né, para 3, por exemplo, ele vai mudar o veículo 3, que é o Volks, e vai trazer o valor de R$ 106.022. Vou dar um Enter e olha só que bacana. Pronto. Perceba que a função ela funciona dentro de uma matriz com linhas e colunas. Perfeito, pessoal? Então perceba o seguinte, que agora eu tenho, né, uma alteração de colunas e de linhas, e ele traz para mim tanto o veículo quanto o valor. E aí eu poderia cadastrar aqui como título, né, veículo, e poderia colocar aqui valor de venda. Pronto. Então eu teria agora aqui uma mini tabelinha onde através de uma única linha e uma única coluna eu consigo trazer os dados daquele veículo baseado na função índice. Ok? Então é uma função muito bacana que você pode estar aplicando nas suas realidades de planilhas e futuramente criando gráficos
diretamente com a função índice. Só que agora é o seguinte, agora eu vou criar algo bem real, tá bom? Eu vou aplicar a função índice dentro de um cenário, de planilha. E baseado nisso, vamos criar um gráfico automatizado. Aqui embaixo eu vou adicionar uma nova planilha, ok? Já como conhecemos aqui os argumentos, né, da função índice, matriz, número linha e número coluna. Baseado nisso, eu vou utilizar uma estrutura bem bacana aqui. Então, adiciono uma nova planilha. Nessa planilha 2, eu vou chamar ela de matriz. Lembrando que eu estou colocando esse nome aqui proposital, porque eu sei que lá nos meus argumentos tem um argumento chamado matriz. Mas você poderia chamar de base de dados, você poderia chamar de qualquer outro nome, certo? Aqui em A1, eu vou colocar, por exemplo, aqui, eu vou usar o mesmo exemplo, né? Vou colocar aqui alguns veículos. Ao lado de veículos, eu vou cadastrar aqui o primeiro mês, que é janeiro, né? Vou fazer um cenário de como esse veículo ele se comportou mensalmente, né? Pode ser em quantidade de vendas, pode ser em valor faturado, enfim. Clicando no janeiro, você vai na alça de preenchimento, esse cantinho inferior direito, e arrasta até o dezembro aqui. Beleza. Agora vamos cadastrar alguns modelos. Inclusive eu posso até voltar aqui no exemplo, selecionar essa listinha aqui que eu já tinha, né, para não ter que digitar de novo, dar um Ctrl C, e aí eu volto na matriz, clico em A2 e dou apenas um Enter para que ele possa colar esses dados para mim. Perfeito? Pronto. Agora selecionando os títulos, tá, gente? Eu vou criar uma leve formatação aqui. Quando você trabalha com muitos dados no Excel, a ideia é que você comece a utilizar atalhos. Então, eu vou clicar aqui em Veículos, vou dar um Ctrl Shift seta para a direita, e aí eu já selecionei todas aquelas colunas, todas aquelas células. E aí eu vou vir aqui e vou colocar 4 tipos de formatação. Você vai colocar apenas o negrito, você vai colocar aqui uma cor de preenchimento, escolha uma escala de cor que faça sentido para você. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um azul. E a cor da letra eu vou colocar branca. Pronto. Por último, eu vou centralizar. Então, perceba que a gente consegue harmonizar os nossos dados, né? Se você quiser também vir aqui no título do veículo e destacar com uma cor do mesmo grupo, né, tom sobre tom, vai ficando bem bonito aí a sua padronização, ok? Bom, agora imagina o seguinte, eu preciso preencher aí 12 colunas, né, que vai de janeiro a dezembro, então são 12 colunas, e 6 linhas com dados fictícios. Mas eu não vou perder tempo digitando isso aqui manual, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar logo essa área que vai receber os dados, que vai de B2 a M7, e aqui eu coloco um igual aleatório entre, para que ele crie dados fictícios aqui para mim. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, vamos imaginar que durante o mês aí de 1º a 30, 31, foram vendidos aí entre 20 carros e o maior 120 carros. E aí eu fecho parênteses e não esqueça, como você selecionou antes essa área, você precisa dar um Ctrl Enter. Olha só, ele já preenche para mim toda aquela região. E aí perceba também que lá na barra de fórmula, a fórmula continua trabalhando. Então, qualquer 2 cliques aqui na planilha, né, esses dados eles mudariam. Então, como eu não quero que eles fiquem mudando, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar aqui com Ctrl Shift, seta para a direita e seta para baixo. Vou utilizar Ctrl C para copiar esses dados. E agora eu vou colar, né, como números, como valores. Ó, botão direito na seleção e você tem a opçãozinha aqui de colar como valores. E aí a gente acaba tirando a fórmula do aleatório entre e transformando isso em
números. Pronto, e aí os dados eles não mudam mais. Por último, eu vou centralizar e está aqui a minha base de dados, está aqui a minha matriz de 6 linhas e 12 colunas. Perfeito, gente? Então, essa matriz, essa base, ela vai ser alimentada no decorrer do tempo, né? Você pode cadastrar novos carros e a quantidade mensal de vendas daquele veículo. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou adicionar uma próxima planilha, mas antes disso, entenda algo que vai facilitar o nosso processo, beleza? Selecionem para mim aqui, por exemplo, de Gol até Corolla, né? Então, quando você seleciona essa matriz, você pode dar um nome para esses carros, né? E não se preocupem com essa alimentação que vai sendo feita no decorrer. Selecionou de A2 até A7, eu vou na caixa de nome e vou digitar, por exemplo, carros. Eu vou chamar esse intervalo de carros. Agora, essa área de 34 até M7, né, até o 40 aqui, eu vou chamar de vendas. Então, seleciona lá a caixinha de nome e vou chamar de vendas. Então, não esqueçam que essas definições de nomes, elas vão fazer total sentido lá na nossa função índice. Tá certo? Então, de Gol até Corolla, eu chamei de carros. E de 34 até 40, eu chamei de vendas. Perfeito? A nossa base de dados, a nossa matriz está pronta. E agora eu vou para uma nova planilha aqui embaixo, onde eu vou chamar essa planilha de dashboard. Pronto. Então eu tenho agora meu dashboard, que é onde eu vou criar esse meu visual. Perfeito? Vamos lá. Nessa planilha do dashboard, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho essa coluna A e vou aumentar a coluna B, para que eu possa aqui em B2 digitar esse título. Selecione um veículo. E você concorda que esse selecione um veículo vem lá da nossa matriz chamada carros. Tá certo? Posso ajustar aqui, posso colocar um negrito, Ctrl N. Agora eu vou pular aqui uma, duas linhas, tá? Na verdade, duas linhas aqui, vou para a terceira linha, no B5, e vou colocar nome do veículo. Eu quero que apareça aqui embaixo o nome do veículo, correto? Volto rapidinho na minha matriz, seleciono todos os títulos que já estão formatados, de janeiro a dezembro, dou um Ctrl C e volto no dashboard para clicar aqui do lado, em C5, e pressionar apenas uma vez a tecla Enter. Perceba que o Excel já cola perfeitamente aqui para mim, certo? Então, qual que é a ideia, gente? A ideia é, através da função índice, trazer dados daquela planilha e visualizar aqui através do nosso gráfico, tá bom? Posso voltar rapidamente em matriz também, clicar aqui no veículo, que está com uma formatação diferente, clicar no pincelzinho, pincel de formatação, voltar no dashboard e clicar sobre o nome do veículo. Perceba que automaticamente o Excel ele traz para mim essa formatação. Tranquilo? Então, recapitulando, lá na nossa planilha matriz, eu criei uma base de dados, onde eu chamei os veículos de carros, né, esse intervalo de A2 a A7, e o intervalo de janeiro a dezembro, somente os dados, eu chamei de vendas. Então, imagina que o Gol em janeiro vendeu 34 veículos, o Gol em fevereiro vendeu 89 veículos, e assim sucessivamente. Beleza? Vamos voltar para o dashboard, vamos agora construir essa parte funcional da coisa. E olha que legal. Eu já sei que dentro das minhas vendas,
Olha que importante, né? Janeiro é a minha coluna 1, fevereiro é a minha coluna 2, março é a minha coluna 3 e assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho 12 colunas. Então, para facilitar essa busca, eu já posso colocar bem aqui em cima 1, que representa janeiro. E aqui eu posso colocar 2, que representa fevereiro. Seleciono esses dois valores, posso centralizar e copiar até dezembro para fazer 12 colunas, certo? Agora eu vou aqui no nome do veículo, que é onde eu vou trazer essa informação que está lá na nossa base de dados. Para isso funcionar, a gente vai precisar conhecer aqui uma funcionalidade do Excel que está lá na guia desenvolvedor. Bom, a guia desenvolvedor, pessoal, é uma guia muito importante quando você trabalha com um nível de Excel mais avançado, né? É uma guia que não vem quando você instala o programa, tá certo? Você precisa habilitar essa guia e pode ser que a guia desenvolvedor não esteja habilitada aí no de vocês, mas é muito fácil de fazer isso, tá bom? Você pode escolher qualquer guia aqui em cima, tá? Pode clicar em fórmulas, em dados, em revisão, que são guias padrões do Excel, então provavelmente vai ter aí. E aí cada guia, dependendo da que você clica aqui, vai ter um pedacinho cinza aqui no finalzinho, ó, na faixa de opções. Então você pode clicar com o botão direito e vir personalizar a faixa de opções. E aí o Excel vai me levar para uma janelinha chamada de opções do Excel, onde ele me mostra todas as guias disponíveis no meu programa. E aí provavelmente o desenvolvedor deve estar desmarcadinho aí no de vocês. Você pode habilitar essa guia e dar um OK aqui. Pronto, perceba que agora ela já aparece aqui em cima para que eu possa utilizar os recursos dessa guia. Então eu posso ir para a área de Visual Basic, né, que é a programação em Excel. Eu posso ir para a área de suplementos, né, que é para habilitar pivot, né, entre outros elementos. E eu posso usar os controles de formulário, que é essa caixinha aqui do inserir, uma maletinha de ferramentas, onde você tem os controles de formulário. E aí a ideia é que você utilize agora essa caixa de combinação, certo? A caixa de combinação, ela vai precisar ser desenhada para que a gente depois configure a funcionalidade dela. Então, olha que interessante. Eu vou clicar aqui nessa maletinha inserir, vou vir no segundo elemento chamado caixa de combinação, vocês vão entender o porquê da caixa de combinação. E a dica é, quando você for desenhar essa caixa, você segura a tecla Alt e aí você arrasta 1, 2, 3, 4, 5 células. Ele encaixa dentro do tamanho de uma célula. Então basta você colocar aqui 2 células, está de bom tamanho, né? Aí você solta o clique e depois solta o Alt. E aí essa caixinha ela fica aqui disponível para que você possa agora mover, né? Ou deletar, se você quiser. E o principal que é configurar para que ela funcione, tá bom? Uma coisa muito comum quando você trabalha com os controles de formulário é que sem querer você clica fora e aí ela registra aquela informação, né? Caso você queira mover novamente esse elemento, você utiliza a tecla Ctrl e dá apenas um clique sobre ela para que ela possa selecionar novamente. E aí perceba também que não faz sentido a gente ficar mexendo nas bolinhas aqui, porque a gente já definiu arrastando com Alt. O que me resta agora é trazer essa caixinha para cá, ao lado de selecione um veículo. Perfeito? Muito bem. Pronto, agora sim. A ideia é configurar primeiro essa caixa para que ela me gere uma informação e essa informação eu jogue dentro da fórmula. E olha que fácil. Você vai clicar com o botão direito sobre a caixa de combinação. Vamos até a opção formatar controle. E aí você vai ter nessa aba controle duas opções para configurar.
A primeira é intervalo de entrada. O que é esse intervalo de entrada? O intervalo de entrada nada mais é do que as informações que vão aparecer quando você clicar nessa setinha aqui para baixo. E lembra que lá na nossa matriz chamamos a nossa lista de veículos de carros? Então eu vou digitar aqui nesse momento carros. Por quê? Porque são os modelos que eu quero que apareça nessa caixinha. Vínculo da célula. O que é vínculo da célula? O vínculo da célula nada mais é do que uma célula que você vai escolher aqui na sua planilha, tá? Uma célula em branco, para que ele gere exatamente um número. Ele vai entender o seguinte: o Gol lá é o número 1, né? o segundo carro é o número 2 e assim sucessivamente. Então, esse vínculo da célula, gente, é o que faz essa caixinha funcionar. Então, eu preciso dar um indicador para ela, que vai ser em qualquer lugar aqui, pode ser no H1, no I1, no J1, não tem problema, desde que a sua célula esteja vazia, porque ele vai colocar uma informação dentro da célula. E aí uma outra coisa legal também do Excel é que ele já trouxe para a gente congelado essa referência, né? Ele sabe que ela vai ser sempre a mesma célula, ok? Bom, linhas suspensas nada mais é do que a quantidade de itens que vai aparecer quando você clicar na seta, né? Lembrando que só cadastramos 6 veículos, mas se eu colocasse 4 aqui, ele iria me mostrar de 4 em 4 elementos. Eu vou deixar 8 como padrão e vou dar um sombreamento 3D, perfeito? Então, vou dar um OK para confirmar e ver se já está funcionando. E uma dica legal aqui também, em relação a essa caixa de combinação, é que se eu não tivesse definido esse nome carros aqui, tá, pessoal? Eu teria que voltar na planilha matriz, selecionar de Gol até Corolla, para ele criar um intervalo. Então perceba que quando você dá um nome, já facilita, né, a busca daquela lista. Ele já entende na sua parte de trabalho quem é aquele intervalo definido. Vou confirmar e perceba que agora a nossa caixinha está funcionando. Eu tenho o Gol, que me gerou o número 1, lembra? Eu tenho o Fiat, que me gerou o número 2, e eu tenho o Corolla, que me gerou o número 6. Então, quem vai para a fórmula agora é esse número aqui, que inclusive eu vou até pintar ele, para a gente não perder de vista, que é o famoso vínculo da célula. Ok? Então, está aqui ele no J1. Tranquilo? Então, olha que legal, né? Eu estou usando uma caixa de combinação para que essa caixa de combinação ela me retorne os dados baseados na função índice. Bom, agora vamos lá para a parte funcional da coisa, né? Eu vou vir aqui no nome do veículo e a ideia é o seguinte: quando eu escolher aqui o Gol, eu quero que esse nome Gol apareça aqui, tá? E quem vai trazer essa informação para mim é o índice. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual índice. Vou pegar a matriz. Quem é a matriz, gente? A matriz é carros. Lembra que lá tem um nome definido, né? De Gol até Corolla. Então, eu vou colocar aqui carros, que é a minha matriz. Já aparece aqui para gente, ó. Ponto e vírgula, e ele está dizendo o seguinte: quem você quer lá daquela matriz? É o primeiro, que é o Gol, é o segundo, que é o Fiat, é o terceiro, que é o próximo carro? E essa linha eu já tenho aqui, ó, J1, que vem justamente daquela caixinha que me gerou esse número. Então, isso significa que quando eu marcar o último carro, ele vai gerar o 6, que vai aparecer o sexto carro aqui, dentro daquela matriz que está lá. Então, ponto e vírgula. E agora eu coloco um 1, porque eu só tenho uma única coluna de veículos lá, né? Fecho parênteses e dou Enter. Pronto, então perceba que já está funcionando. Olha que massa. Eu vou colocar aqui o Volks e ele vai trazer o Volks para cá. Ou seja, ele entende que dentro dessa matriz, o Volks é o terceiro da nossa lista. Correto? Então, quando você começa a entender o processo de criação, você consegue aplicar a função índice em qualquer
situação. E aí vai ficando tudo mais fácil. Lembra que eu coloquei o nome como vendas, né? Eu vou trazer agora a venda referente a esse veículo. Só que aqui nas vendas eu tenho tanto linhas, que são 6, né, para baixo, e tenho 12 colunas, que foi basicamente o que eu criei aqui para facilitar a nossa vida. Então, olha que legal, vou vir aqui no janeiro, né, no C6, e vou fazer um outro índice vinculado com essa linha que anda para baixo e vinculado agora com essa coluna que vai andando para os lados. Perfeito? Então, vamos lá no C6 e aí eu vou colocar o seguinte, Excel, traz para mim a referência através do índice, né, lá da matriz vendas, e aí lembra que vendas, né, gente, tem 6 linhas e 12 colunas, de janeiro a dezembro. E aí, ponto e vírgula, eu quero que ele traga a linha, né, que é relacionada àquele veículo, ponto e vírgula, e a coluna tem que ser o valor de janeiro, que está bem aqui representado pelo número 1. E aí, como é que eu vou escalar essa fórmula até dezembro? Eu preciso entender uma coisa. Igual índice e vendas é tudo fixo, vai se repetir. Mas o J1, que é esse carinha bem aqui, eu preciso congelar essa célula, porque senão ele vai andar para o K1, L1, M1 e essas células não tem nada. Então eu posso simplesmente clicar nessa referência e usar aqui o F4 para fazer o travamento dessa célula, né? Vou congelar essa célula para que ela não se desloque para os lados. Já o C4, que é esse 1 aqui, ele vai pular para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, trazendo o valor de coluna de cada mês. Então, resolvi meu problema, fecho parênteses e dou Enter. Olha como ele trouxe aqui o 83. Por quê? Porque está marcado Volks, que é o terceiro carro, e lá na minha matriz diz que Volks é o terceiro carro, 83 do mês de janeiro. Quando eu arrastar isso aqui para dezembro, você vai perceber agora que ele trouxe os valores exatos. Por exemplo, fevereiro é 54, então vamos confirmar. Fevereiro 54, março 50, abril 105, ó, 50, 105, então ele trouxe todos os dados referente àquele veículo. Pronto, tudo muito funcionando. Agora eu vou testar, vou marcar o Gol, ele traz o veículo e todos os dados referentes ao Gol. Eu vou colocar aqui o Honda, ele vai lá atrás do veículo e todos os dados do Honda, certo? Então, o nosso sisteminha aqui já está funcionando, beleza? E aí, gente, claro que baseado nessas informações que vem de lá, eu consigo inserir, né? Fiz a seleção aqui, consigo inserir um gráfico de colunas, né? Onde esse gráfico de colunas eu consigo agora deixar ele automatizado. Olha que legal, eu vou mudar o veículo e ele muda automaticamente os dados. Perfeito? Bom, e aí o resto agora é cuidar da parte visual da coisa, né? Que é trabalhar no seu gráfico, né? Mexer nas cores. E aí a gente começa a brincar um pouco mais com a parte de formatação, com a parte visual da coisa. Lembrando que futuramente, né, você vai ocultar esses dados aqui, esse esqueleto. A gente não precisa deixar visível, né, a coluna J, a coluna 5, 6, a linha 5, 6 e 7. Deixa mesmo somente a caixinha e o gráfico. Bom, para fechar, né, eu vou vir aqui na guia exibir, vou tirar as linhas de grade, para tirar essas grades aqui do Excel. Posso melhorar um pouco mais o visual do meu gráfico, né, retirando essas linhas de grade aqui. Posso clicar nelas e deletar, né, esses valores da esquerda aqui que são os eixos verticais, eu posso clicar e tirar também, né? Essas barrinhas aqui, essas colunas, eu posso clicar com o botão direito nelas, formatar a série de dados, tá?
E nessa janelinha que aparece aqui, eu posso colocar a largura do espaçamento de 30%. Dá um Enter aqui, ele vai deixar ela mais larga ali, né? O que mais que eu posso fazer, né? Fecho aqui, eu posso aplicar nos elementos do gráfico, né? Aqui nesse maisinho, os rótulos de dados, que são os valores de venda de cada mês, tá bom? Então assim a gente vai melhorando o visual do nosso gráfico, tá? Mudo agora aqui, que muda toda a estrutura do que eu fiz. Posso também clicar no gráfico e lá na guia formatar, que é uma guia que o próprio Excel cria baseado nesse elemento. Eu vou em contorno da forma e marco sem contorno. E aí a gente começa a deixar ele mais nítido possível aqui do nosso projeto, ok? Bom, gente, e aí é o seguinte, né? Muita gente tem aquela dúvida de dizer assim, professor, tá, e se eu for alimentando lá a minha base de dados? Perceba que o último carro é Corolla. Eu tenho os dados do Corolla. Então, se eu cadastrar um novo veículo, as novas vendas, como é que vai alimentar isso aqui? Então é muito fácil. Você vai voltar na sua matriz, tá? Vai clicar dentro da sua base de dados, vai formatar como tabela, clicando em qualquer um desses estilos, né? Vou clicar aqui. Ele vai detectar todos os seus dados, onde estão os dados da tabela. Ó, começou em A1 e foi até M7. E ele está dizendo que a minha base de dados, né, a minha tabela, ela contém cabeçalhos. Então, ok. Perfeito. Transformei em tabela. Agora eu posso fazer o quê? Simplesmente clicar aqui e colocar um novo veículo. Por exemplo, eu vou colocar aqui um Fiat Pulse e vou dar um Enter. Ó, pronto. Lá no meu dashboard, automaticamente aparece um Fiat Pulse, que não teve nenhuma venda até o momento. Mas eu posso voltar na matriz e cadastrar uma venda aqui no mês de outubro. Vou colocar, por exemplo, aqui 100 unidades vendidas. E automaticamente já aparece 100 unidades vendidas. Tá bom, pessoal? Então, a função índice ela tem um peso enorme aí dentro do Excel. E, claro, isso aqui é uma das diversas e milhares de formas que temos para usar a função índice. E espero que vocês tenham gostado, né, da nossa prática aqui. Apliquem na necessidade de vocês, no dia a dia de vocês. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos esse vídeo para que a gente possa atingir aí mais pessoas, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!